Agora, nesta aula, eu vou falar para vocês um pouco mais da parte técnica, as informações que contém no frasco e nas tintas que nós trabalhamos para implantação na pele. Essas são algumas das marcas disponíveis no Brasil. Existem outros fabricantes, mas essas são as que a Andrea trabalha. Todos os meus cursos de micropigmentação agora gratuito aqui no YouTube. Isso mesmo, e com certificado. Tudo que eu lancei em todos esses anos de carreira agora estará disponível gratuitamente para você aqui no YouTube. E essa é apenas uma das aulas. Então já aproveita e compartilha com aquelas suas amigas que estão precisando se especializar ou precisando também de uma oportunidade. E tudo isso só está sendo possível por conta do Go Lips PMU Congress e do Go Grif. Não deixa de compartilhar e boas aulas para você. E são essas 5 marcas que ela ensina no nosso curso 2.0 de micropigmentação labial, que é um curso mais avançado onde ela ensina com 5 marcas diferentes. 4 marcas voltadas para o público da micropigmentação e uma marca de tatuagem. Porém, esse é um curso iniciante, o que a gente aconselha é que vocês comecem na área, entendam melhor sobre a profissão, para daí sim buscar novos horizontes, conhecer novos produtos, porque a tinta de tatuagem ela tem uma aplicação um pouco diferente das tintas de micropigmentação. Essas de micropigmentação já são pensadas para a técnica de micropigmentação e numa futura degradação. Mas nesse curso, se você quiser se especializar mais para frente, daí você vai aprender todas essas marcas. O intuito da nossa aula e desse módulo sobre colorimetria é que você não fique preso a alguma marca. A intenção é que você saiba sobre o produto, saiba como aplica o produto, independente do fabricante, aí sim você faz a sua melhor escolha. Eu quero que você possa até ser fixa de uma marca, gostar de uma marca, trabalhar o resto de uma vida com uma marca, mas porque você gosta, porque você tem um respaldo bom dessa marca, mas não porque você só aprendeu lá no seu primeiro curso, só aprendeu com aquela marca e não consegue desgrudar, não consegue desvincular dela. O conhecimento aqui liberta. Então a intenção é que você entenda sobre esse universo, faça a sua escolha da melhor maneira possível, independente de valor, de marca, de nome, o que a gente quer é que você... Evolução rápida e reconhecimento na micropigmentação. Você precisa ver isso aqui. Porque tudo é para vocês. Um evento para todos. Eu, Andrea Casagrande, criei o Go Lips PMU Congress. Eu tenho certeza que vocês vão voltar para casa de vocês transformados. Venha comigo para o Go Lips PMU Congress. Você saiba utilizar e escolha da melhor maneira o que for melhor para os seus procedimentos. Uma informação muito importante que tem aqui, que eu preciso passar para vocês, é o rótulo. É o rótulo do fabricante. Muitos profissionais não se atentam ao que está escrito nesse rótulo. Cada letrinha que tem aqui nesse rótulo foi pensada e foi assim, milimetricamente colocada de uma maneira que você precisa ler. Muitos profissionais acabam simplesmente comprando uma tinta, vou comprar essa marca, eu gostei desse tom aqui, tá bom, põe lá no batoque, começa a trabalhar e esquece. Não lê o que está aqui na informação. Por exemplo, a principal informação, assim, no começo é a marca, né? O fabricante, se ele tem uma linha, né? Então, às vezes o fabricante põe o seu nome e a linha, às vezes ele cria uma linha, por exemplo, essa linha aqui, ó. Essas duas tintas são fabricadas pela Electric Ink, porém uma é considerada linha para tatuagem, a outra é uma linha chamada Easy Glow. É uma linha comercialmente, isso aqui é só o nome comercial que o fabricante determinou colocou para essa determinada linha. Então tem o fabricante, tem a quantidade do frasco, então você encontra frascos com 15 ml, frasco com 8 ml, frasco tem até menores que esse, 5 ml, 3 ml, esse aqui é 30 ml. Então tem essas informações que muitas vezes os profissionais, na hora do dia a dia ali, passa desapercebido. Essa é o fabricante e atrás aqui, ó, eu estou utilizando essa como exemplo porque ela é um frasco maior, fica mais fácil para vocês visualizarem, mas as outras têm do mesmo jeito também. Tem informações como o CIs, como você viu na aula anterior, então esse aqui tem 3 CIs, tem pigmentos, aqui tem tintas, né, que contém 5 CIs,
Então você fala, nossa, mas tem 5, 6, você, de acordo com o seu estudo e sabendo as cores lá atrás naquela tabela, você consegue identificar. Por exemplo, esse aqui da Permanente Makeup, que é da Electric Ink, que é uma linha que a Electric Ink tem para micropigmentação. Você olhando aqui na embalagem, ele tem o 77891, se você estudou a aula anterior, você sabe que é o dióxido de titânio, o branco, 11741, que é o amarelo, e o 12475. Vamos pegar esse aqui como exemplo. Você lê nessa embalagem, eu estou falando só na parte de CI, eu já vou entrar mais na parte de outras informações importantes. Você vendo na embalagem aqui, você fala, ó, de acordo com o que eu estudei na aula anterior, eu sei que ele tem branco, ele tem vermelho, ele tem amarelo. Visualmente, você identifica que tem o quê? Uma grande quantidade de branco. Então, essa é uma tinta que você tem que tomar cuidado na hora de aplicar. Ela não é uma tinta para você, por exemplo, fazer um efeito batom. Você vai ver na aula, André ensina como faz o efeito batom, tudo é aquela técnica mais carregada, que cruza o movimento, que a intenção é que a cor fique mais proeminente. Se você for utilizar essa tinta num lábio bem branco, por exemplo, chega a sua cliente e fala assim, eu quero fazer uma micropigmentação, mas eu quero aquele rosinha clarinho, eu não quero que apareça, mas eu quero uma cor clara, mas eu não quero que fique tão apagado assim. Eu gosto da cor mais clara, mas não tão apagada. Daí você fala, vou usar esse aqui. Só que se você fizer um efeito muito carregado, devido à grande quantidade de dióxido de titânio, a chance de você deixar aquele lábio com manchas brancas é muito grande. Então, por isso, você sabendo o que tem aqui, analisando a cor, olhando, falou, esse é um branco muito claro, esse é um rosa muito claro, então ele tem uma grande quantidade de branco. Então, por isso que a importância de você ler o rótulo. Outras informações que contém aqui os veículos, então aqui fala a composição, água deionizada, uns utilizam água destilada, álcool isopropílico, propileno glicol, glicerina bidestilada. Você vê a composição que tem aqui. E uma dica muito importante que eu preciso dar para vocês é, quando você começa a estudar o material, o produto em si, que é a tinta, vocês conseguem entender o que o fabricante está fazendo. Por exemplo, já existiu ou existe até hoje linhas de tintas, né, que eles chamam de pigmento específico para quem trabalha com tebore. Aí quem vai aplicar na hora percebe que é uma tinta um pouco mais viscosa. Você entendendo o que vai aqui, você já consegue saber que eles colocam um pouco mais de glicerina. Já até utilizaram no ramo, na área da micropigmentação, essa tinta aqui ela é mais glicerinada. Então você sabendo o que tem aqui, você fala, eles utilizaram um pouco mais de glicerina, que a intenção dessa adição a mais da glicerina é deixar o pigmento menos aguado, que ele disperse menos, e quem trabalha com tebore, vai fazer uma sobrancelha, por exemplo, tem que ter aquele traçado fino que não escorra a tinta e lambuze tudo ali e faça perder toda a marcação. Então você entendendo o produto que tem aqui, você já consegue entender a cabeça do fabricante, sabe o que ele preparou para você. Outra informação é o manuseio, é o método de armazenar. Então você vai utilizar uma tinta, o que você tem que prestar atenção, se ela está bem fechada, se você não deixou ela, se você não trocou de tampa. Uma coisa que acontece, quem trabalha com micropigmentação, às vezes no dia a dia, trabalha com composições, né? Vou utilizar 2 gotas do vermelho, uma do laranja, vou pôr um rosa. Só que o que faz? Na correria, abre a tinta, deixa aberta na bancada, abre a outra, põe, deixa aberta na bancada, ou acaba ficando muito tempo aberta essa tinta, ou corre o risco da pessoa trocar de tampa. Então pode causar alguma interferência na tinta. Então aqui tem também no rótulo do fabricante, tem o manuseio correto, o jeito que você armazena esse produto. E outra coisa que é muito importante, às vezes os profissionais não se atentam, a tinta, no caso dessas de micropigmentação e de tatuagem, ela contém 2 prazos de validade. Muitos profissionais nem sabem que isso existe. Fala, mas como isso? 2 prazos de validade? Existe o prazo de validade da tinta fechada. Então, por exemplo, você comprou a tinta esse ano, geralmente a maioria dos fabricantes tem um prazo de 2 anos dessa tinta fechada, sem você abrir. Eu nunca abri, eu comprei essa tinta, fui no mercado, comprei essa tinta e deixei lá na minha bancada e desisti de fazer micropigmentação por enquanto, eu não quero trabalhar agora, vou trabalhar com outras técnicas, deixa essa tinta guardada. Saiba que
que ela tem esse prazo de validade se você não abriu. Se você nunca mexeu nela, geralmente é um prazo de 2 anos. Outra dica muito importante que eu preciso falar para vocês é, às vezes vocês estão aí, quem já trabalha na área, está pesquisando pigmento, pesquisando tinta, quero comprar e vê uma promoção muito fora do normal. Se a tinta custa 200, ela está por 100 reais. Metade do preço do dia para a noite está aquela promoção. Veja que muitos fabricantes fazem essas promoções quando a tinta já está próxima do prazo de validade, de vencer o prazo de validade. Então preste atenção, pergunte por que eu vou falar isso para vocês. Que existe o segundo prazo de validade, que é a tinta após aberta. Então, ela tem um prazo médio de 2 anos fechada e a partir do momento que você abriu a primeira vez e utilizou, começa a correr um outro prazo de validade, que a maioria dos fabricantes, eles deixam aqui para você marcar, ó, quando você abriu essa tinta. Então, dependendo aqui, ó, que nem no caso da Electric Ink, ele tem primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana, o mês e o ano. Então, o que você faz? Você marca. Ah, eu abri essa tinta na primeira semana ou na segunda semana do mês de maio de 2021. Então, você marca ali e daí a partir daquela data que começa a correr a validade do seu produto. E esta é uma regulamentação da Anvisa. Ela exige que o fabricante tenha essa validade do produto fechado, que daí é como eu já expliquei na aula anterior, que tem aquela irradiação de raios gama que faz a asepsia do produto. Então, com esse método de produção, eles conseguem assegurar que o pigmento ali, que a tinta está dentro do frasco, ela vai ficar com usabilidade para essa finalidade até 2 anos. E tem esse prazo após aberto. E todas essas informações e regulamentações são a Anvisa que exige que o fabricante deixe nítido aqui. Ele expresse, alguns é no rótulo, outros são na caixa e alguns na bula. Tem tintas que você compra, ela vem quase igual um remédio, né? Ela vem numa caixinha de papel, de papelão, e vem com a bula que está ali também descrito todas as precauções e orientações. E a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, qual que é a real função dela? Ela não fiscaliza a qualidade da cor, se aquela cor ficou bonita, não é a parte artística do produto. A Anvisa, ela fiscaliza a parte técnica do produto. Qual que é a função dela? É fiscalizar se a fábrica tem toda a parte legal para poder fazer esse tipo de produto, se ela tem a estrutura ou as instalações estão adequadas, aonde que armazena o pó, que nem um pó num frasquinho desse aqui, não pode ser armazenado, tem o jeito certo, a climatização certa da sala, os materiais, o pessoal que manipula essa tinta tem que ter os EPIs, toda a parte de biossegurança, como que é feito o processo, se o processo está seguindo todas as regras, a parte de armazenar, a parte de produzir, a parte de esterilizar e a parte de distribuição. A Anvisa, o que é a função dela? É assegurar que no final de todo aquele trâmite, aquele produto está apto para o profissional lá na ponta fazer a utilização e a cliente não vai ter nenhum problema. A função da Anvisa é esta, é que o produto seja feito nas melhores condições possíveis. E o grau dessa tinta é um grau 3, né? É um grau de implantação na pele, então é muito mais exigido do que um outro produto. Então saiba que a Anvisa está aqui para assegurar o produto que você está trabalhando e não vai ter nenhum problema. Então essa foi a nossa aula sobre as informações importantes que contém no frasco, sobre a função da Anvisa. Agora nós vamos para a nossa próxima aula.